Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar o livro que eu escolhi para o mês de outubro, Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Eu não conhecia nada deste autor, como todos os outros livros que eu escolhi este ano, e foi uma surpresa muito boa. Altran Dourado. A gente não estuda sobre ele na escola. Nem Lúcio Cardoso e tantos outros escritores maravilhosos. Tem tanta coisa bonita para mostrar para a gente. E esse aqui é um dos grandes escritores brasileiros. Ele nasceu em Patos de Minas, aqui perto de Uberlândia, em 1926, que tem uma foto do Altran Dourado. E é interessante que ele, além de escritor, foi também jornalista e advogado. Morou em diversas cidades de Minas Gerais, passou a infância em Belo Horizonte, de onde saiu para viver no Rio de Janeiro até o fim da vida. E esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia, que eu nunca imaginava que isso aqui seria uma trilogia. Gostei tanto desse livro que eu quero ler os outros dele, dessa trilogia. Quero ler também um outro que ele publicou em 2000, chamado Os Sinos da Agonia. E é interessante, não sei se é em 2000. Em 2000 ele recebeu o prêmio Camões pelo conjunto da obra, mas ele lançou mais de 20 obras ao longo da carreira, e essa, Os Sinos da Agonia, é uma das grandes obras dele também. Não faz parte da trilogia. A trilogia é este aqui, Ópera dos Mortos, publicado em 1967. Depois, o segundo livro, ele só vai escrever em 1900 e vai publicar em 1985, chamado Lucas Procópio. É o segundo livro da trilogia. E o terceiro, Um Cavaleiro de Antigamente, vai ser publicado em 1992. Então essa é a trilogia, a Ópera dos Mortos, Lucas Procópio e Um Cavaleiro de Antigamente. O que nós temos aqui? A história da Rosalina. A Rosalina, ela é neta deste Lucas Procópio. O nome completo dele é Lucas Procópio Honório Cota. Ele é um português, talvez um bandeirante, né? Explorando aí as Minas Gerais. Ele vai fixar residência nessa cidade de Duas Pontes, talvez uma cidade fictícia, né? E ali ele vai construir um casarão. O casarão é um dos grandes personagens aqui do livro. Depois, esse Lucas Procópio vai ter um filho chamado João Capistrano Honório Cota, que é o personagem, me parece, aqui do terceiro livro, Um Cavalheiro de Antigamente. Esse será o pai da Rosalina. Esse Honório Cota, esse João Capistrano Honório Cota, ele é bem diferente do pai. Então ele sempre construiu o primeiro andar do casarão. O Lucas Procópio fez a parte de baixo, tudo descrito aqui no primeiro capítulo. E o João Capistrano fez a parte de cima. Então uniu pai e filho ali nessa casa, né? Esse João Capistrano queria muito ter filhos, então ele construiu quartos para os filhos, mas quando nasciam todos morriam. Só vingou essa Rosalina. É interessante observar também, quando morre a mulher do João Capistrano, ele para o relógio da sala, aqueles relógios antigos, né? E quando ele morre, a Rosalina também para o relógio. Então é um casarão cheio de sombras, todo fechado, onde essa moça fica lá dentro, junto com uma escrava chamada Quiquina. Uma escrava não, ela foi descendente de escrava, né? É uma negra muda que serve a família desde antigamente, e ela então serve essa Rosalina como se fosse uma ama, assim, com muito amor, né? Como se fosse uma segunda mãe da Rosalina, ela cuida da Rosalina. E aí o João Capistrano, quando a mulher morre, ele para esse relógio. Quando ele morre, a Rosalina para o outro relógio. Essa questão do tempo que para lá dentro dessa casa, né?
Gente do céu, eu não estava preparado para esse livro. Eu sabia que era um grande livro, mas o final eu li hoje, quase morri de emoção. Sei lá, me deu um monte de, sabe, desespero, raiva. É uma tragédia terrível, uma tragédia legal, não sei se tem, né? Mas é um. Meu Deus. Primeiro capítulo, então, apresenta esse sobrado. Me lembrou muito Guimarães Rosa, olha o início. O Senhor, querendo saber, primeiro veja. Me lembrou o Riobaldo. Mire e veja, o sertão é dentro da gente. Então tem muita coisa de Guimarães Rosa aqui. Tem também mergulho na cabeça dos personagens. Fluxo de consciência também dentro deste livro. Achei muito interessante. Lembrou também assim o estilo do José Saramago, em alguns momentos surgem diálogos assim, você tem que estar atento para saber quem está falando ali, para saber que uma cena passou do pensamento para o diálogo. Vamos assim, só para você sentir o gostinho da escrita do Altran Dourado. Como que ele apresenta o casarão? Ali naquela casa de muitas janelas, de bandeiras coloridas, vivia Rosalina. Então o narrador aqui, ele está apresentando para nós como se tivesse uma câmera na mão, do outro lado da rua, você olhando para o casarão, para os personagens. Ele não conta tudo pra gente, aos poucos só ele vai contando. Ele entra na cabeça dos personagens, mas ele não revela tudo de uma vez. Você fica nessa angústia também. Parece aquele carro de boi de Minas Gerais, né? Bem devagar, contando causos para nós. Casa de gente de casta, segundo eles antigamente. Ainda conserva a imponência e o porte senhorial, o ar solarengo que o tempo de todo não comeu. As cores das janelas e da porta estão lavadas de velhas. O reboco caído em alguns trechos, como grandes placas de ferida, mostra mesmo as pedras, os tijolos e as taipas de sua carne e ossos. Casarão, ele foi vivo, né? Agora, no tempo da narrativa, ele está bem acabadinho. Feitos para durar toda a vida. Vidros quebrados nas vidraças, resultado do ataque da meninada dos dias de reinação, quando vinham provocar Rosalina. Não de propósito e ruindade, mas sem que fazer de menino. Escondida detrás das cortinas e reposteiros, ela ficava lá, dentro desse casarão. O pai, o João Capistrano, ele teve uma desilusão política muito grande. Ele pegou raiva dos habitantes, resolveu se fechar dentro de casa, e a filha também se fechou com ele. Então a Rosalina ninguém via. Ela ficava ali construindo flores de pano, organdis, e essa Quiquina, essa empregada lá dela, saía para vender essas rosas. Então ela ficava também escondida lá, né? Escondida detrás das cortinas e reposteiros, nos peitoris das sacadas de ferro rendilhado, formando flores estilizadas, setas volutas, S's e gregas. Faltam muitas das pinhas de cristal facetado cor de vinho que arrematavam nas cantoneiras a leveza daqueles balcões. O senhor atente, depois para o velho sobrado com a memória, com o coração. Imagine mais do que com os olhos são apenas o conduto, o olhar é que importa. Estique bem a vista, mire o casarão como num espelho. Mais adiante. Um recuo no tempo pode-se tentar. Veja a casa como era e não como é ou foi agora. Então está levando o leitor aos tempos passados, né, aos tempos de glória do casarão e depois aos tempos da Rosalina. Põe atento na construção, pense no barroco e nas mudanças. Na feição do sobrado, na sua aparência inteira, apartada, suspensa, não. Ó tempo, pare as suas engrenagens e areias, deixe a casa como é, foi ou era. Só pra gente ver, a gente carece de ver. Olha, Riobaldo parece. Impossível com a sua mediação destruidora que cimenta, castradora. Esqueça por um momento os sinais, os avisos, surdos das ruínas, dos desastres, do destino. A casa fica no Largo do Carmo, onde se plantou a igreja. Aí ele vai apresentar
A casa vai apresentar um pouco sobre o Lucas Procópio, que me deu muita vontade de ver, de ler esse livro. Esse avô era terrível, gente. Ele estuprava escravas, matava. Então, assim, ele era, Deus me perdoe, né? Um horror, o avô. Mas parece que teve uma vida interessante, parece que a mulher dele teve um rolo com o padre. O Lucas Procópio deu uma surra no padre. E é uma coisa assim, sabe? Ele tinha. É um horror. O avô. O filho, o João Capistrano, era mais calmo, olha. João Capistrano, ele é apresentado aqui, eles são apresentados no segundo capítulo, olha. Quando o coronel João Capistrano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de 30 anos, mas já era um homem sério de velho, reservado, cumpridor. Ele cuidava muito dos trajes, da sua aparência medida. Então, era um homem bem, assim, cavalheiro, né? Um cavalheiro de antigamente. Não, João Capistrano não era do mesmo feitio do pai. Desde menino, João Capistrano fora um homem sério. Nunca se misturava, mantinha sempre uma distância respeitosa. Aquela tristeza nos olhos já estava ali desde quando menino. Então a filha amava esse pai, né? E o pai, e o João Capistrano amava o seu pai. Olha, quando o João Capistrano falava do pai com aquele respeito e unção que se devota às pessoas virtuosas, Quincas Ciríaco abaixava os olhos, deixava-o falar mais um pouco, tão logo podia, mudava de assunto. Então, assim, esse João Capistrano cuidou muito da Rosalina, mas ela ficou fechada lá dentro com essa Quiquina, né? Ela só recebia um tal de Emanuel, que trabalhava na fazenda antiga deles, e que um dia ela quis namorá-lo. E esse Emanuel, ele é casado agora, tem uma família, tudo certinho, assim, e ele administra o dinheiro da Rosalina, assim. Então ele vem de vez em quando trazer dinheiro, etc, né? É a única pessoa de fora que entra ali. A Rosalina detesta o povo da cidade. Não quer saber de ninguém da cidade intrometendo no sobrado. Quando morreu o pai da Rosalina, todo mundo curioso foi lá no velório, né? Ela desceu as escadas, foi lá, parou o relógio e voltou pro quarto. Foi a única vez que ela viu a cara do povo. Então ela vivia essa vida ali há muitos anos, né? Uma moça já entrando aí no caritó, como dizem, né? Uma solteirona, porém aquela vida pacata lá de Minas Gerais, da Rosalina, de repente vai ter uma guinada, né? Vai aparecer aí um personagem muito interessante. Vai chegar ali no povoado um homem chamado José Feliciano ou Juca Passarinho. É um aventureiro, né? Um trabalhador assim que também vai aos poucos contando assim a sua vida para nós. Ele carrega alguns traumas. Ele gosta de caçar passarinhos, né? Então ele tem a espingardinha dele, ele faz amizade com o pessoal da cidade e, e ele pega carona num carro de boi quando ele vai entrando na cidade e já especula, nossa, que sobrado é aquele, né? O cara que dá carona para ele já fala que ali mora uma moça, né? Que ninguém, ela não gosta de ninguém da cidade. Só que é um detalhe, em volta da cidade tem as Vossorocas, que é uma erosão da terra, é como um símbolo aí, né, dessa cidade que envolta por essa, é, sei lá, por esse abismo na terra, né? Então aquilo parece que vai querendo comer a cidade. Tem muitos símbolos aqui, que é essa erosão aí da terra. Então ela fala para o José, pro Juca Passarinho, José Feliciano, que essa moça mora ali, não gosta de ninguém, então nem chegue perto desse casarão. Aí o Juca Passarinho fala, eu vou arrumar serviço lá. Porque o casarão, gente, precisava de um homem para trabalhar. O quintal, né, tava um horror. Então arrumar as vidraças, consertar aí as goteiras, e fazer um serviço ali, e ele vai lá, e essa Quiquina, por quando ela vê esse Juca Passarinho, ela quase que expulsa ele de lá, a Rosalina escuta e ela viu que não era da cidade, né? Então ela falou, isso aí não vai dar problema aqui não. Porque o casarão tava meio decrépito, né?
na época da Rosalina. Então ele vai trabalhar lá, vai trabalhar no casarão, vai ser uma ajuda muito boa. Então ele faz amizade com todo mundo, ele vai pro bar, vai pras quengas também, né? Tem uma casa de quengas. Eu só sei que ele vai mudar a vida da Rosalina e do casarão. Só que aqui, assim, eu não posso contar mais, né? Porque se alguém estiver vendo esse vídeo, for ler o livro, eu estrago totalmente a leitura. Então, assim, quero mostrar aí. Tem essa situação dessa moça e esse cara vai transformar essa realidade. Só que a transformação aqui vai culminar numa tragédia, mas daquelas boas mesmo. É, eu acho que tem muita coisa grega aqui, sabe? Que eu talvez não tenha é, entendido muito. Não é entendido, né? Claro que eu entendi a história. Talvez eu não tenha pego, assim, muitas referências gregas, sabe? É uma tragédia no seio das Minas Gerais. Então tem muita coisa interessante dentro desse livro. Primeiro as minas, né, que eu sou mineiro, então isso me marcou muito. É, a história vagarosa, os causos, a poética do texto desse homem é uma delícia, né? É, os símbolos da casa, do relógio parado. Só que, assim, eu fui lendo, eu não pensava, né, que o final seria que eu entendi aqui, porque tem muitas camadas para você ir pegando durante a leitura. Então, assim, me chocou muito esse final, mas é um livraço. Ele foi aqui, está dizendo, né, selecionado esse livro pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal, como uma das obras mais importantes do século XX. E como que isso aqui não é estudado na escola, né? De novo essa pergunta. Como que eu não estudei, sempre literatura, e eu vim descobrir esse autor há pouco tempo, o Altran Dourado? É como o Lúcio Cardoso, né? Que a gente não fala do Lúcio Cardoso, e tantos outros escritores que estão à margem, né? Não sei, assim, é mesmo a Carolina de Jesus, né? A Cora Coralina. Então a gente fala dos grandes, mas esquece dos outros grandes também que tem aqui na lista, né? Da nossa literatura. Então, se você pegar esse livro para ler, você vai ser recompensado muito, porque é um livraço. Uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, uma das grandes escolhas que eu fiz para esse mês de outubro, né? Altran Dourado. Eu li com muita calma, sabe? Quero reler esse livro, por mais que ele seja pesado no final, e eu quero é, ler a trilogia. Eu vou encerrar assim indicando fortemente essa leitura e com um trecho aqui, mais um trecho falando do casarão. Mas as coisas naquela casa não eram frias e silenciosas. Um pulso batia no seu corpo, ecoava estranhos ruídos, como se de noite acordada tinha sempre uma porta batendo. Agora ele desce a escada, os tacos de sua bota vibravam no corredor. O pai ou vovô Lucas Procópio? Será que Quiquina também ouvia? Mas ela não tinha nenhum medo, os fantasmas familiares. Queria que eles aparecessem para que sua vida ficasse povoada. A casa vivia de noite, ou de dia naquele oco de silêncio que ensombrecia como se fosse de noite, como se eu visse, como se fosse um coração batendo a sua pêndula. Coração de quem? Da mãe, do pai, de Lucas Procópio? Nunca a gente sabia. Talvez o coração da casa mesmo. Bobagem. As casas são feitas de pedra, tijolo e cal. E é interessante aqui, ó, ópera. Tem toda a estrutura de drama, de tragédia mesmo, de uma ópera. E aqui os mortos estão mais vivos do que os vivos. Toda a estrutura de uma ópera no sertão das Minas Gerais está neste livro maravilhoso. Um abraço e até mais.